Seja fiel no pouco e Deus te colocará no muito. Esse vídeo ele não é sobre dinheiro apenas, mas eu quero falar com você sobre todas as áreas. E quero falar sobre um princípio aqui bíblico que se você colocar ele em prática na sua vida nunca mais vai ser a mesma. Muito pelo contrário. Deus ele vai te abençoar de uma forma extraordinária na qual você ainda não viveu. Aquilo que o seu olho não viu, que o seu ouvido não ouviu e nem chegou ao seu coração, e nem aquilo que você já viveu é aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mas para isso, fica nesse vídeo porque eu vou te falar qual é esse princípio até o final desse vídeo. E eu prometo que você vai sair daqui transformado pela chave que eu vou liberar na sua vida. Bom, por que eu comecei esse vídeo falando seja fiel no pouco que Deus te colocará no muito? Talvez você já tenha ouvido falar dessa frase. Você já tenha ouvido falar, seja fiel no pouco e Deus te colocará no muito. Pois é, esse é um versículo bíblico, ou seja, tem base bíblica, ou seja, então, se você realmente fizer isso, realmente vai acontecer, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia também fala que agindo Deus, quem impedirá? Prometendo Deus, será que ele não cumprirá? Porque a Bíblia nos pede, queridos, para nós sermos fiéis no pouco. É simples, porque quando nós somos provados no pouco que Deus nos entrega na nossa vida, nós passamos por algo chamado processo. E eu não sei se você sabe, mas o processo é quem nos capacita, nos ensina e nos forja para que quando nós cheguemos à totalidade da promessa, nós saibamos e nós sejamos habilitados para tocar e administrar aquilo que Deus derramar na nossa vida. Por isso que hoje na nossa geração, né, você já deve ter visto isso, principalmente no TikTok e no Instagram, porque muitas pessoas hoje, né, e isso é um pouco inevitável, a gente vê aí muitas pessoas de classe baixa e muitas pessoas de classe altíssima nas redes sociais, o que geram comparações. Mas a comparação não é o foco. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: quantas pessoas hoje que nasceram com tudo e do bom e do melhor em suas mãos? Eu não estou falando que é certo e também não estou falando que é errado. Eu estou falando que existem muitas pessoas que já nasceram com condições muito favoráveis em suas vidas. Isso é bom, mas também é ruim. Bom porque ela vai ter conhecimento daquilo, né, daquilo que é bom, daquilo que é legal, aquilo que é prazeroso, porém ela não vai ter o conhecimento da pessoa que construiu aquilo para que ela desfrutasse então da promessa que a outra pessoa lá atrás trabalhou para que ela tivesse. Você pode pegar aí um exemplo de heranças. Milionários que começaram do zero, por exemplo, e se tornaram milionários, ou seja, teve um processo, uma história. Primeiro é porque eles foram fiéis no pouco, e quando eles foram fiéis no pouco, Deus entregou desafios para eles no pouco. E nesses desafios eles foram crescendo de fé em fé, de glória em glória, e até chegar a serem milionários. Portanto, quando eles chegaram no milhão, quando eles chegaram no sucesso da vida deles, estou dando só um exemplo de milionários, mas existem outras coisas, como por exemplo construir uma família, construir uma casa, realizar algum sonho que seja, essa pessoa ela passou por um processo. Então, quando ela chegou na totalidade da promessa, ela sabe o que fazer para administrar, para tocar o negócio. Agora, a pessoa que é filha dela, que já nasceu com tudo do bom e do melhor, ela já nasceu com a mentalidade de eu já tenho, eu não construí, eu não passei pelo processo. E Deus, ele é um pai que não mima os seus filhos. Por isso que ele mesmo nos manda para o processo. Mas entenda uma coisa, nem todos os processos e desertos é Deus que quer que nós passemos. Alguns são frutos das nossas más escolhas, das nossas más atitudes, desobediência, falta de fé e etc. Mas, se você parar para ver bem, muitos desertos que nos levam para, na verdade, todos os desertos que nos levam rumo ao cumprimento da promessa são de Deus. E é Deus quem nos envia para os desertos. Quando nós olhamos para a Bíblia fala que o Espírito de Deus enviou Jesus para o deserto. Por quê? Para que Jesus fosse habilitado, forjado, capacitado. Lembra que eu falei? Forjado, capacitado, habilitado, para enfim dar continuidade, ou melhor,
dar início ao seu ministério. Antes de Jesus passar pelo deserto, ele não tinha ministério. Ele não curava, ele não fazia milagres, mas ele era o próprio Deus. Mas mesmo assim ele não fazia, porque ele estava sendo fiel no pouco, no deserto, no processo. Então, se você quer viver a bondade, os milagres e as promessas de Deus, vai ter que aprender a passar pelos processos. Vai ter que aprender a ouvir e dizer, vai ter que aprender a ouvir a Deus dizer não para você. Porque Deus, como eu falei, não é um pai que mima. Ele não vai te entregar tudo de mão beijada. Ah, Deus faz isso, faz aquilo na minha vida. Vai ter hora que você vai falar, não, filho. E por que não? Porque ele te odeia? Porque ele não gosta de você? Porque ele tem filhos preferidos? Não. Porque se ele entregar algo para sua vida que você não está habilitado para tocar, para gerenciar e administrar, cabeção, você vai se perder com aquilo que ele te entregar. Então ele não te entrega por amor a você, porque ele não quer te perder. Ele só vai te entregar quando você estiver capacitado e capacitada, se você é mulher que está vendo esse vídeo, a tocar o negócio. Mas para isso, para você estar capacitado a receber as bênçãos de Deus, as promessas e as profecias que ele já te liberou, você precisa passar pelo deserto, precisa passar pelas provas, precisa ser forjado. E eu vou te falar uma coisa, ser forjado dói, ser forjado incomoda, te tira da zona de conforto. Existe algo que se chama zona de expulsão. Deus, ele nunca vai fazer algo na sua vida, na sua zona de conforto. Nunca, tá? Isso não é palavra de coach, de jovem dessa geração, não. Se você olhar, todas as vezes que Deus tirou uma pessoa, que na verdade que Deus fez algo na vida de uma pessoa e tornou ela relevante, por exemplo, de Davi, de Gideão, todos estavam no secreto e ele tirou da zona de conforto e levou para a zona de desconforto. Então Deus, ele quer que você seja fiel, que você confie nele e que você acredite no pouco. Porque se você acredita no pouco, você também vai acreditar quando tiver muito. Mas se você não acredita nem no pouco, quando você chegar lá em cima, você acha que você vai acreditar? Se você não honra a Deus no pouco, você acha que quando você tiver muito, você vai ter? Se você tem dificuldade de dizimar, primiciar, ofertar, quando você é pobre ou quando você ganha pouco, você acha que quando você tiver milhões você vai ter? Ah, Deus derrama milhões, derrama muito dinheiro para mim poder ofertar. Mas você não está sendo fiel nem agora que você pode ofertar, dizimar, primiciar R$ 5, R$ 2? Quando você tiver 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, se tiver, você acha que você vai ofertar? Você não vai. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito também. Quem não é fiel com aquilo que Deus entrega na pequena estrutura, quando tiver uma grande estrutura também não vai ser. E Deus, ele não confia e também não entrega para pessoas que não são fiéis, porque ele é fiel. E ele quer filhos fiéis também. Então se você quer receber agora coisas da parte de Deus, viver as promessas, aprenda a ser fiel no pouco, que Deus derramará o muito sobre a sua vida. E se você for fiel no pouco, Deus vai derramar muito sobre a sua vida. Uma medida que você jamais imaginou. Aquilo que seus olhos não viram, que seus ouvidos não viram e nem chegou ao seu coração. A Bíblia fala que Deus, que Jesus, ele começou a boa obra e ele é fiel para aperfeiçoar. Saiba de uma coisa, Jesus vai te ajudar nesse processo. Apenas permaneça fiel, porque sendo fiel, Deus vai te sustentar no processo. E sendo fiel no pouco, junto com ele, você certamente será levado ao muito e será uma pessoa cheia do Espírito Santo que vai governar no muito com ele também. Você crê nessa palavra? Então, se inscreve neste canal, vamos levar essa palavra para mais pessoas, dá um like para o YouTube entender que essa palavra é relevante. E de fato, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Vai ajudar muitas pessoas que hoje têm essa mentalidade de ter tudo, mas não saber passar pelo processo, uma geração mimimi, e entender que é necessário ter os nãos de Deus na nossa vida para que nós cresçamos e amadureçamos. Amém? Deus te abençoe, reage esse vídeo, curte, comenta, salva, se inscreve, faz tudo aí, tá bom? Digita o que você achou desse vídeo, mais opções de temas aí, ideias que eu vou gravar e bora levar a mensagem de Cristo para o mundo inteiro. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.